pessoal, sejam bem-vindos ao canal e hoje a resenha é de um livro da Dark Side, do selo Crime Scene, que eu demorei um pouco para ler porque eu já sabia um pouco da história do que vai ser narrado aqui, mas é aquilo, né? O livro chama. Eu sempre brinco que comigo, pelo menos, a maioria dos livros chamam quando é um momento para ler. Então eu peguei esse ano e resolvi mergulhar nele e posso dizer que, apesar de ser do selo Crime Scene, ele é muito mais interessante do que só contar sobre a tragédia que se abateu sobre a nossa vítima, que é a Bridget Clary. Então, com vocês hoje, nós vamos falar sobre o livro A Fogueira da Bruxa. O que é interessante você saber? O caso Bridget Clary, ele não é tão mencionado assim no Brasil, pelo menos que eu saiba, mas lá nos Estados Unidos e na Europa, ele ainda é um pouco comentado, porque foi um caso que chocou a Irlanda ali no começo do século XX, se eu não me engano. E, inclusive, ele é mencionado numa série que foi produzida pela Amazon Prime chamada Lore. Porque essa história, ela virou quase que uma história de contos de fadas. Inclusive, tanto na série Lore quanto no livro em questão, se fala que até cantiga de pular corda virou o caso da Bridget Clary, que inclusive uma coisa que é colocada na série, mas que não foi colocada no livro, eu não sei se isso foi por uma questão de divergência da autora, que resolveu se focar única e exclusivamente nos dados que tinha da época, tanto em recortes de revista, de jornal, os interrogatórios e tudo mais, e contexto de época, do que tentar justificar o que o marido da Bridget fez com ela, como o que é conhecida como síndrome de Capgras, que, de acordo, muito legalmente falando assim por cima dessa síndrome, coloca que é uma questão que a pessoa desenvolve em que ela simplesmente não consegue mais aceitar que a pessoa que está na frente dela é a mesma pessoa que ela sempre conheceu. Ah, como assim? É a mesma pessoa, ela não enxerga diferente, tem a exata mesma aparência, a mesma voz, sabe tudo dessa pessoa, mas existe aquela sensação de que essa pessoa não é quem era antes. É um pouco mais complexo de se explicar, mas que já foi documentado um pouco mais no passado. Inclusive, isso é comentado, né, na série Lore, que tem essa questão que geralmente acontece das pessoas simplesmente botar na cabeça que, ok, aquela pessoa é igual a quem você sempre conheceu, mas ela é um sósia, ela não é a pessoa verdadeira. Enfim, e aí se fala numa questão folclórica, que eu gostei muito desse livro, gente, que ele traz muito. Sim, a autora fala sobre o caso da Bridget, mas assim, ela vai muito além, porque ela traz um panorama cultural, social e até mesmo financeiro da Irlanda do século XIX, começo do século XX, que te traz um pano para talvez tentar explicar por que esse caso chegou aonde chegou, certo? Então, o que é o caso em si? Se coloca que a Bridget Clary era casada com o Michael Cleary. Ela era colocada como uma costureira, o que já era um avanço muito grande para aquela época, né? Porque a gente precisa lembrar que no começo do século XX as mulheres não trabalhavam ainda, mas a Bridget teria uma máquina de costura, uma das primeiras da época, inclusive. E ela ajudava no sustento da casa e o marido seria tanoeiro, ou seja, aquelas pessoas que fazia especificamente barril para manteiga. Então, a gente vê que é uma Irlanda que está começando a se industrializar, uma Irlanda que está começando a trazer o progresso, só que como eles moram no interior, ainda é difícil a vida lá. Ainda é complicado. E era um casal que poderia ser visto como qualquer outro, só que há uma situação em que o Michael alega que a esposa dele foi levada e que no lugar dela há um changeling. E existe todo um folclore, não apenas na Irlanda, mas em vários outros países da Europa, de que as pessoas poderiam ser sequestradas por fadas.
Isso, na verdade, com as pesquisas de hoje, se coloca que geralmente pessoas que eram acusadas de serem trocas, de serem sósias, ou seja, era uma fada no lugar da pessoa, geralmente eram crianças com problemas mentais, geralmente esquizofrenia, depressão, ansiedade, bipolaridade, ou seja, tudo aquilo que não não justificava uma mudança tão brusca para as pessoas no entorno. Só que o interessante de se ver, e é a isso que o Michael avisa, que a esposa dele não é mais a esposa dele e ele começa a criar toda uma fic, uma história fictícia na cabeça dele, justificando por que aquela mulher não é a esposa dele e coincide com a Bridget ficando muito doente. Porque ela tomou chuva, pegou pneumonia, bem complicado. Ele consegue tanto convencer isso que no começo o próprio pai da Bridget fica meio assim, porque ele mora com o casal. Só que a gente percebe que ele é um senhor já de idade, que não quer bater de frente com o marido, ao mesmo tempo que ele questiona se realmente a Bridget talvez não tenha sido levada, porque ela não é exatamente uma mulher como deveriam ser as outras. E ele consegue convencer primos da Bridget e primos dele a irem até a casa deles, mostrando que ela não é a mesma pessoa e que eles precisariam fazer a cura das fadas, então, para expulsar e trazer a verdadeira Bridget de volta. Só que vai acontecer algumas coisas que vão ocasionar a morte dela. E uma morte muito descritiva, eu aviso isso que tem aqui no livro. Quando você sabe como ela efetivamente morre, você fica assustada com o nível da violência que essa mulher sofreu por conta disso. E, inclusive, é muito louco porque depois que ele matou a esposa, tentou encobrir isso, ele continuou dizendo que a Bridget tinha sido levada pelas fadas e ele chegava a fazer tocaia para tentar encontrar a procissão das fadas que estariam levando o corpo dela. Então você vê que realmente tinha alguma coisa a mais ali. Mas o interessante também da autora é que ela, apesar dela trazer bastante dessa questão folclórica dos changelings e das histórias, que muito provavelmente a Bridget, o Michael, os primos, até o pai dela cresceram ouvindo, não justifica em nenhum momento o que ele fez com ela. Inclusive, grande parte das histórias falava que não se podia machucar um changeling. Que daí você corre um risco pior ainda de ser amaldiçoado, enfim, várias outras coisas, né? Que você conseguia vencer as fadas usando inteligência, não força. Só que o Michael pesou a mão. Muito, inclusive. Muito. E com isso ele levou um monte de outras pessoas junto com ele que foram coniventes com a situação toda, deixaram isso acontecer, ou então até mesmo estavam presentes quando a Bridget morreu. E aí é isso que você vê que a autora quis mostrar, que sim, a Bridget provavelmente era uma mulher à frente do seu tempo, porque pelas descrições que são feitas da família dela, até da situação dela com o marido, ela dá a entender que era aquele tipo de mulher que estava questionando as coisas na época. Ela era aquele tipo de mulher que batia de frente com o marido, né? Aquela mulher destemida que estava começando a questionar por que a mulher tinha que ser submissa ao marido, porque que ela não podia trabalhar para sustentar a casa e conseguir coisas para ela, inclusive no que ela parece ser uma costureira no começo da narrativa, a gente entende que talvez não, talvez a Bridget, por ser muito boa em costura, ela estaria vendendo roupas para os mais abastados, então grande parte do sustento da família vinha dela e não do marido, e que o Michael, na verdade, não suportava mais essa situação de ter que se ver sendo sustentado por uma mulher e que todos os outros primos, que inclusive viviam da terra, eram muito mais pobres do que eles, analfabetos inclusive, tinham esposas submissas que faziam tudo por eles e ele, como um cara semi-alfabetizado, que tinha um bom emprego, tinha que viver com uma mulher que vivia batendo de frente com ele. Então, a gente percebe, assim, há muitas nuances. Infelizmente, não existem tantas documentações assim da época para poder justificar, mas o fato é que muita coisa, infelizmente, colaborou
para que isso acontecesse. É interessante, eu pelo menos achei, de ter um panorama da Irlanda que até então eu não tinha, porque quando a gente fala em questão de países da Europa, não se fala tanto assim da Irlanda. Então aqui você vê a grande fome que eles passaram, que dizimou boa parte da população, que realmente a galera não tinha nada para comer, né? De quanto tempo a Irlanda ficou atrasada, as questões que eles tinham contra o Reino Britânico, né? Da questão de querer estar livre do jugo da Inglaterra. Então tem muita coisa nesse livro. Se você ainda não pegou ele só porque achou que tudo isso aqui era descrição do caso, vai por mim. Tem muito mais coisa. É aula de história, de folclore, de feminismo, de muita coisa, gente. Realmente, assim, eu peguei sem muita expectativa e terminei surpresa pra caramba. Do tipo, nossa, agora eu sinto que eu sei um pouco mais sobre o que foi que aconteceu. E dá vontade, sinceramente, tem uma parte aqui atrás, que é isso que eu gosto nos livros de Crime Scene da Dark Side, que eles colocam também tudo que foi mencionado, né? Todos os artigos e livros, tudo é mencionado. E legal disso é que dá vontade de pegar os livros, principalmente de folclore, para entender um pouco mais como é que funcionava a cabeça deles, porque a gente tem que levar em consideração que a Irlanda demorou um bom tempo para conseguir se automatizar e trazer o pensamento científico para o país todo. No começo do século XX, ele era mais relegado às grandes metrópoles que estavam se desenvolvendo muito bem, mas ainda existiam vastas terras de campo que as pessoas eram analfabetas e que viviam de crenças, né, de conhecimento popular no seu dia a dia. E é justamente isso que os folcloristas ficaram tão preocupados em preservar. E eu confesso que isso é uma parte que me chama muito. Eu sou assim, enfim. Mas espero que você tenha gostado da resenha de hoje. Se você já leu algum outro livro, Crime Scene, que seja mais ou menos nessa pegada, por favor, deixe aqui nos comentários, porque realmente eu achei muito interessante. Tá bom, pessoal? Vou ficar por aqui. Um beijo e até a próxima!